Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 2, e nós estaremos meditando no verso de número 18 em diante. Marcos 2, 18 em diante. Ok, já temos no telão. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o tem consigo? Contudo virão dias quando a noite lhes será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente estragarão. Ao contrário, põe-se o vinho novo em um recipiente de couro. Apenas até aí. Amados, é interessante quando a gente começa a falar sobre discípulos. Aqui a palavra fala que João tinha discípulos. Os fariseus tinham discípulos. E Jesus também tinha discípulos. João, ele veio preparar os caminhos para Jesus. O ministério dele terminou ao começar o ministério de Jesus. Quando nós olhamos para as nossas vidas, para as coisas que acontecem conosco, nós percebemos que a nossa vida, ela acontece através de temporadas. Existem temporadas rápidas, outras mais prolongadas. Mas na nossa vida as coisas acontecem, as coisas ocorrem através de temporadas. E um sempre passa o bastão ao outro. Termina algo e começa algo novo. Moisés terminou a sua missão e passou o bastão para Josué. Algo, muitas vezes, precisa morrer na nossa vida para começar algo novo na nossa vida. Entenda isso. Tem coisas que tem que acabar, ser exterminada, morrer na nossa vida para começar uma coisa nova. Foi assim com Elias. Somente quando Elias foi levado aos céus, que o poder veio sobre Eliseu. Quando Jesus ele sobe aos céus, é derramada sobre a igreja o poder do Espírito Santo. Por isso Jesus diz assim: convém que eu vá, para que ele possa vir. Curioso que na nossa vida as coisas também se dão dessa forma. Quando nós vencemos uma etapa, quando nós arrancamos algumas amarras, algumas coisas que nos prendia, aí nós vemos o novo de Deus brotando sobre a nossa vida.
O problema, sabe qual é o problema? É quando nós não entendemos isso. Quando nós queremos viver com as coisas antigas que já não cabem mais na nossa vida. É quando nós queremos viver e já estamos fora daquele período. Por isso que nós precisamos estar atentos. Quando algo termina, olha, terminou. Então está começando algo novo. Esteja atento. Perceba o que Deus está fazendo na sua vida. E como é que eu sei que na minha vida ainda existem algumas coisas velhas? Sempre quando a gente dá uma olhada, a gente percebe que tem algumas coisas que continuam. Estavam lá atrás, mas permanecem na nossa vida. Quando você percebe algumas coisas do passado, tentando resistir à mudança. Quando você ainda carrega dentro de você alguns estilos de vida que não condiz mais com o estilo de vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Quando você percebe que ainda existem nos seus lábios reclamações, dificuldades, situações que você percebe, isso era lá de trás, e está querendo persistir na minha vida, está querendo teimar. É bom sempre a gente dar uma olhada na nossa vida e fazer um raio-x, perceber como é que está a nossa saúde espiritual, como é que estamos vivendo, porque enquanto permanecer coisas antigas, você vai estar obstruindo a novidade de Deus, e Deus tem novidade para a sua vida. Ouça o que eu estou falando. Deus tem novidade para você. Deus tem coisas novas. Quando você deixar para trás alguns ranços, algumas coisas velhas, algumas coisas que já não combinam mais com o seu estilo de vida. Mas quando nós deixamos Deus entrar, tocar a nossa existência, nós percebemos que vamos chegando a um novo nível, a uma nova dimensão. E aquilo que vivemos espiritualmente comanda aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Entenda isso. Aquilo que você traz no seu espírito, na sua vida, a compreensão, o entendimento daquilo que Deus está fazendo na sua vida, vai mudar o seu estilo de vida. Nós vemos na palavra que João tinha os seus discípulos. João teve discípulos. Chegou um determinado momento que alguns discípulos de João disseram assim: o discipulado de Jesus é importante, o de João ficou para trás, porque Jesus é a fonte, Jesus é o principal. Às vezes nós servimos, somos discípulos ou seguimos a algumas pessoas ou algumas situações, e aí a gente reconhece que quando começamos a seguir a Jesus, Jesus é o mais importante. Por isso, os discípulos de Jesus foram pescadores de homens. João não ensinou isso, muito menos os fariseus. Os discípulos dos fariseus eram discípulos de uma religião. Eles apenas seguiam uma religião. Jesus tem os seus seguidores. Os seus seguidores começam a fazer aquilo que ele ensinava. E ele ensinou na prática. Ele caminhou ao lado, junto.
Aqueles homens viram sinais, viram maravilhas, receberam ensinamentos fantásticos, tremendos. E se tornaram pescadores de homens. Eles se entregaram. Sabe que às vezes a gente precisa de olhar para a gente mesmo e dizer, com quem eu pareço? Será que eu pareço discípulo de fariseu? Será que eu pareço... Foi importante ser discípulo de João? Foi importante, claro. Mas acabou. Chegou um momento que já não dava certo mais. E eles perguntaram, Jesus, os discípulos dos fariseus jejuam. Os discípulos de João também jejuam. Os seus discípulos não jejuam, Jesus. Como é que pode? Ele disse assim, olha, enquanto os convidados estão com o noivo, eles não precisam jejuar. Mas vai chegar um momento que eles não estarão. Aí eles deverão jejuar. Por que é que Jesus dá esse ensinamento? Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente vem à igreja, quando a gente começa a servir a Jesus verdadeiramente, quando a gente começa a ouvir a respeito das coisas de Deus, quando nós rasgamos o nosso coração e entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos estar dispostos a receber algumas coisas sobre nós. O quê? A unção de Deus. Entenda isso. Você precisa, nós necessitamos receber a unção de Deus. Por quê? Porque nós fomos convidados a servi-lo, a andar com Ele, a fazer coisas que até mesmo Ele fez, e Ele não proíbe isso. Teve uma certa feita que as pessoas estavam expulsando demônios, e alguém chegou e falou assim, Jesus, eles estão expulsando Jesus em seu nome. Jesus é aquele que não está contra nós, está ao nosso favor, deixe que eles expulsem. E Jesus vai além, ele diz assim, e vocês que são os meus seguidores, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu faço. Isso depende de quê? O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que é que nós estamos ouvindo essa palavra? Por que é que nós estamos ouvindo esse ensinamento? Porque a igreja, ela é a noiva. Não somos perfeitos. Está sendo adornada. A noiva está sendo maquiada. E é natural que a noiva use uma aliança. É natural também que o noivo use. Como é que nós estamos? Como é que nós nos vemos? Como é que nós nos sentimos enquanto igreja? Perceba a importância. A igreja não foi criada por uma pessoa, pelo bispo, pelo pastor, não. A igreja foi criada pelo próprio Jesus. E nós somos essa noiva. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Como é que o seu coração bate? Como é que você pensa? Sabe, queridos, o Senhor nos deu essa oportunidade e nós precisamos amar o lugar onde nós aprendemos, o lugar onde nós recebemos o ensinamento, o lugar onde nós recebemos oração. Precisamos aprender a amar o nosso ministério, porque o nosso ministério foi Deus que nos deu. Ele é a noiva.
Precisamos integrar, porque a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. A igreja é a noiva que está sendo trabalhada, está sendo adornada para a volta do noivo. Será que você pensa dessa forma? E Deus está te plantando nesse lugar. Nós temos uma história. Existe algo. Temos falha? Nós temos falha. Mas nós temos qualidades. Entenda isso. Nós estamos caminhando. Nós estamos nos ajudando mutuamente. Nós estamos adorando a Jesus. Nós estamos aprendendo com o Senhor. E eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. O que é que Deus espera de você enquanto corpo, enquanto igreja, enquanto alguém que faz parte de um corpo? O que é que Deus espera de você? Deus espera que você seja excelente. Em tudo que você fizer, seja excelente. Talvez você diga, mas eu tenho a minha profissão, eu tenho meu trabalho, eu tenho muitas obrigações. Bom, isso são os seus negócios. Mas enquanto igreja nós temos uma missão. Entenda isso. Jesus, ele foi carpinteiro, mas ser carpinteiro não foi a missão dele, foi a profissão. A sua missão foi ser o Salvador, executar o seu ministério. E cada um de nós temos uma missão enquanto igreja. Entenda isso, por favor. E nós não podemos adiar algumas coisas na nossa vida. Às vezes a gente protela, vai adiando, espera dar os 95 minutos do segundo tempo para fazer alguma coisa. Não. O seu tempo se chama hoje. O momento que nós temos se chama agora. Será que você está ouvindo o que eu estou dizendo? Por isso que nós vivemos desafios, e a nossa vida é feita de desafios. Desafio é fácil? Não, desafio não é fácil. Mas os desafios que Deus nos dá não são coisas impossíveis. E é bom que a gente seja desafiado. É bom que a gente seja testado. E nós somos testados. Isso é para o nosso crescimento. Por isso que Jesus diz: um vinho novo só se coloca sobre um odre. O odre era uma vasilha de couro que se colocava água, que se colocava o vinho. Jesus diz primeiro: não se coloca um remendo novo em um pano velho, não vai dar certo. Não se coloca um vinho novo em um odre velho, vai perder o vinho e o odre, vai desperdiçar os dois. O que Jesus está falando? Jesus está falando o que está escrito em Romanos 12:2. Não vos conformes com esse século, mas renove o vosso entendimento. Porque existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quando você renova o seu entendimento, você recebe as coisas novas de Deus sobre a sua vida. Você começa a viver uma unção especial da parte de Deus. Olha o verso de número 25. Diz assim: você nunca leu como agiu Davi e os seus companheiros? Você nunca leu?
A pergunta de Jesus: olha, será que você não está lendo a palavra? É porque a palavra que renova o seu entendimento. Nunca lestes. Se você nunca leu, está sendo nécio. Em outras palavras, está sendo preguiçoso. Nunca lestes. A leitura da palavra de Deus, ela renova o meu entendimento, ela renova o seu entendimento. E quando o meu entendimento é renovado, eu recebo uma nova unção. Existem tipos diferentes de unção. Arão, o irmão de Moisés, recebeu unção para ser sacerdote. Davi recebeu unção para ser rei. Por isso ele diz assim: coloca óleo sobre a minha cabeça e o meu cálice transborda. Jesus, o Cristo, aliás, a palavra Cristo significa o ungido. Ele é o ungido de Deus. É aquele que veio com uma missão. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a unção. Existe, querido, uma unção sobre a sua vida. Existe algo sobre a sua vida. São coisas diferentes. Nem todos recebem o mesmo tipo de unção, mas Deus derrama, Ele quer que haja sobre a sua vida uma unção diferenciada. E a unção que Deus nos dá, ela vem com um propósito. Deus não faz nada por acaso, tudo tem um propósito. Um dia Jesus soprou sobre os seus discípulos e fez com que aqueles homens fossem renovados. Aí nós lembramos quando Deus criou o homem lá no Éden e soprou sobre as suas narinas. Eles tiveram a vida. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Jesus sopra novamente sobre nós e nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Entenda isso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tenha no seu coração que as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. E você começa a andar na presença dEle, ouvindo as coisas dEle, aprendendo as coisas dEle, tendo uma vida transformada. Então a primeira unção que nós recebemos é quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É a melhor coisa da nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração e dizemos: Jesus, entra na minha vida, muda a minha forma de pensar. Eu sempre gosto de lembrar que quando nós mudamos a nossa forma de pensar, as nossas ações serão diferentes. Se as nossas ações forem diferentes, o resultado na nossa vida também será diferente. Um segundo momento é quando nós entregamos e começamos realmente a fazer as coisas de Deus. Ou seja, quando nós damos parte do nosso tempo, quando nós colocamos o nosso tempo, a nossa vida a serviço das coisas do Senhor. Percebe que Deus vai nos chamando a caminharmos de forma mais profunda? Lembra daquele homem que diz a palavra de Deus, que ele estava caminhando e colocou o pé na água e a água dava pelo tornozelo, e ele andou um pouco mais, a água passou a dar nos joelhos, depois na cintura, depois pelo pescoço, e depois não dava mais para caminhar, porque ele começou a nadar. É o que Deus quer fazer com você, quando você entrega totalmente a sua vida nas mãos dele, e passa a ser totalmente
dependente dele. Será que você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quando alguém aprende a depender totalmente de Jesus, ele atrai a glória de Deus para a vida dele. É o que Deus tem para a sua vida. Deus te fez para que você venha a atrair a glória. Pedro, o discípulo, ele andou com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Teve falhas, teve erros, até negou a Jesus. Mas quando a ficha caiu 100%, quando Pedro converteu verdadeiramente, Pedro foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que até mesmo a sombra por onde Pedro andava, até a sombra curava as pessoas. Não, você não é diferente de Pedro. Nós temos as mesmas falhas, nós temos erros, mas quando nós temos um coração aberto para aprender do Senhor e andar na presença dEle, eu digo a você que não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem ouro, não tem nada que se compara a isso. Fomos feitos, existimos para sermos os portadores da glória de Deus. Entenda isso. Você existe para ser portador da glória de Deus. O preço é a entrega. O preço, querido, é um coração aberto. É um coração que busca, que clama, que na verdade vive, está disposto a viver, está disposto a receber. Por isso que a gente diz: o Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero receber. Senhor, aquilo de especial que o Senhor tem para me dar, eu quero, eu preciso, eu necessito, porque assim nós estaremos vivendo plenamente o propósito que Deus tem para cada um de nós. E ao chegarmos lá na frente, falaremos como diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu terminei a carreira, o que tinha de fazer eu fiz, porque eu servi ao Senhor. Sabe o que eu acabo de dizer? Que existe uma unção maior e melhor de Deus para a sua vida. E quando nós entendemos isso e abrimos o nosso coração, o Senhor, Ele sara as suas feridas. Ele te limpa, Ele te lava. Não interessa o que você fez ou o que deixou de fazer. Ele te limpa, Ele te lava. Ele te cura as feridas. E sobretudo, Ele te dá uma nova oportunidade. Apenas busque a presença. Busque enquanto se pode achar. Feche seus olhos onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Nós te glorificamos, ó Deus. E entregamos as nossas vidas, entregamos a nossa família, entregamos a nossa casa em tuas mãos. A tua palavra, ela foi ministrada e ela não poderá voltar vazia, mas ela tem um propósito e ela nessa noite de hoje está cumprindo esse propósito. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.